Olá, eu sou Vilmar Oliveira, programa A Força Vem do Esporte. Nosso convidado de hoje é Lisandro Pavan, atleta de corrida. Vai falar tudo sobre corridas, especialmente sobre maratonas, onde ele é especialista. Contamos com o apoio de FW, Flores e Decorações. Decorações para os seus eventos, sociais e corporativos. Entre em contato através do número abaixo. Lisandro Pavan, é uma alegria e uma honra estarmos recebendo você aqui, que vai nos falar sobre corridas, né? Principalmente a maratona, onde você é o especialista, né? Nosso representante aí. Bem-vindo, Lisandro. Obrigado, Vilmar. É um prazer e uma honra estar aqui do lado de um esportista como tu, assim, para a gente poder falar sobre coisas boas aí do esporte. Obrigado. Lisandro, como iniciou a sua vontade, os seus objetivos, os seus sonhos na área da corrida? A história da corrida ela vem de longa data, né? Nós conversávamos aqui antes. Eu já sempre participei das atividades de corrida da cidade. Nós aqui na cidade, desde muito tempo, tínhamos corridas rústicas e atividades esportivas. E isso sempre me motivou, sempre tive vontade de participar. E sempre tive essa crença no esporte, né? Sempre acreditei no esporte como ferramenta transformadora da sociedade, né? Claro. E através dela eu vi que era uma oportunidade não só de saúde, mas também de diversão, de aprendizado, de ter novas emoções. As corridas começaram então na infância. Eu fiquei um tempo depois parado devido a compromissos da formação em medicina, que isso me tomou muito tempo, mas em seguida retornei, né, e a história começaram os desafios. Que bacana! Isso nós estamos nos remetendo ao que? Década de 80, o seu início? As primeiras corridas aconteceram quando eu tinha mais ou menos 9, 10 anos de idade. Certo. E acabei retornando às atividades de uma forma mais intensa, aproximadamente há uns 10 anos. Certo. Naquela época, de década de 80, era normalmente o SESC promovia, né? Exato. Entre outras corridas importantes da cidade, né? Nós tínhamos, né, as rústicas do SESI, do SESC, e foi como eu era vizinho do SESC ali, do Claro, seu Enio, estava do sempre Paulão, acompanhando, né? eu sempre acompanhava, sempre me inscrevia. Até ver algumas fotos depois, se quiseres mostrar, eu tenho guardado com muito carinho os números que eram inscritos em pano, né? Claro, claro. Então aquilo me motivava, eu gostava muito de ver aquelas pessoas correndo e vencendo, né? E isso foi uma coisa que me incentivou muito. Com certeza. E podemos compartilhar aqui com os nossos telespectadores que a corrida, aqueles momentos, aqueles minutos e segundos que antecedem a largada, realmente é uma adrenalina grande, né? Independente de quantos anos a pessoa esteja competindo. Desde lá da primeira competição até a atual, sempre é aquela emoção, né? Exatamente. Eu sempre digo, quando me perguntam sobre corrida, que eu acho o mais importante, o mais difícil é se chegar na linha de largada e não na linha de chegada. Verdade. Porque há um mundo tão grande para que se chegue numa linha de largada, né, de uma prova, então às vezes quando a gente olha uma prova, a gente olha só aquela corrida, mas tem uma história muito grande até se chegar ali. Com certeza. E a corrida, na verdade, é o desfrute daquilo tudo que tu te preparou. Exatamente, aquela preparação toda, né? Exatamente. Que envolve muitas coisas, né? Desde alimentação até a parte de equipamentos, inclusive o tênis, né? Que atualmente
é um dos acessórios importantíssimos, né? Se voltarmos lá no passado, não existia nada disso, né? Vocês foram os desbravadores, né? Eu me recordo que os atletas da época não tinham, as coisas eram feitas assim meio que na amizade, de conhecimento Claro. de algum, dividiam algumas coisas, né? Hoje a gente tem um auxílio tecnológico, né, muito grande, isso melhorou a performance, isso permitiu com que mais pessoas pudessem praticar o esporte, né? Claro. Apesar de ele ainda continuar sendo um esporte muito democrático, né? Mas ele facilitou que mais pessoas pudessem acessar, praticar com maiores distâncias e Com fez a certeza. gente alcançar sonhos e distâncias que antes eram inimagináveis, né, pra gente. Com certeza. Estávamos conversando sobre esses detalhes até a semana passada com um grande amigo meu também, o Jean Bareta, né? Que também é um atleta que corre há décadas em Caxias do Sul. Lógico, nós não temos nem como citar nomes aqui de todo mundo, porque tem muitas pessoas que realmente vieram lá dos primórdios, né? Década de 60, 70, 80, e que vieram desbravando isso também, né? Mas é importante lembrar importante. deles porque eles fazem Claro. parte da história. E estávamos comentando, eu e esse amigo Jean Bareta, exatamente sobre isso, né? Como foi lá no início, né? E como está hoje, assim, as diferenças, né? Exatamente, hoje, em todos os sentidos, né? Mas se partiu disso, né? Muito da experiência deles é o que se usa hoje, né? E muita coisa também hoje se discute baseado no que os antigos faziam, né? Muita coisa, aquilo que estava certo, né? Porque era praticamente na prática, né? Exatamente. E lógico, depois veio acontecendo os estudos, né? Como em tudo, né? A parte científica. Então isso é muito bacana. Nosso amigo em comum, Paulo Fedrici também, né? É uma pessoa que corre há décadas, né? E ainda corre, né? E ainda corre, exatamente, exatamente. Temos homens e mulheres aqui na nossa cidade e região que realmente trazem uma bagagem importantíssima e grande de contribuição contribuíram nesse não esporte, somente né? com a evolução científica do esporte, com a sua experiência, mas também com o seu estímulo, né? Exatamente. Eu acho que é isso que eu vejo na corrida, né? Muito mais do que eu também ter vamos dizer assim, o prazer de praticar o esporte, Claro. É o prazer de, por exemplo, estar aqui convivendo contigo, é o prazer de estar, talvez, estimulando alguém a praticar o esporte, né? Exatamente. E eu fico, às vezes, mais feliz quando eu vejo a conquista de alguém que se espelhou no que a gente fez e no que eles fizeram, do que praticamente, às vezes, eu chegar, né? Eu fico mais feliz quando alguém que eu estimulei chega Exatamente. do que provavelmente E isso é muito importante, né, Lisandro? Essa corrente que a gente chama, essa corrente esportiva, né? Exato. Que é realmente as pessoas se espelharem e às vezes se motivarem, porque muitas vezes falta aquele estímulo, falta aquela ajuda, aquela palavra, aquela mão, aquele incentivo, aquela chamada, né? Exato. E é exatamente o que o nosso programa trata disso também. Mostrar as várias modalidades esportivas e fazer, através de exemplos, com que as pessoas se motivem. Exato, e isso é uma coisa que me motiva, inclusive, a continuar correndo. Porque eu comecei com alguns desafios, né, que eram, às vezes, as corridas menores, mas eu fui estimulado a fazer mais justamente porque as pessoas viam que uma pessoa comum, né, Claro. um médico, não sou um atleta profissional, né, tenho uma atividade exaustiva, tenho família, mas que é possível alcançar. E as pessoas vão se espelhando nisso e vão aumentando. E nisso eu também acabei criando um próprio desafio pessoal, e que a gente acaba não, vamos dizer assim, qual é o limite para se parar, né? Qual é o limite que a gente pode alcançar, né? E exatamente isso que o esporte, ele trata, né? É a saúde, a qualidade de vida e a longevidade, né? Porque nós vemos atletas na corrida, em várias modalidades, que chegam a uma idade muito avançada e continuam competindo, continuam treinando e motivando as gerações mais jovens aí, né? Exatamente. Eu acho que, e não só também na parte física, como na parte social, né? Eu acho e na nossa vida diária, né? Eu acho que o esporte, ele é um transformador da sociedade, um transformador de nós mesmos, né? Nós nunca terminamos uma prova igual a como nós entramos, né? Nós nunca terminamos um desafio igual ao do que a gente entrou. Então a gente sempre aprende a lidar com os nossos medos, as nossas limitações, e às vezes a gente percebe num desafio desse que a nossa limitação era algo que a gente criou dentro da gente. E nada melhor do que tu enfrentar um desafio e chegar ao final dele e perceber que as limitações, às vezes, que tu acredita que tu tem, elas não são totalmente verdades. Exatamente. E tu leva isso para a tua vida, né? Exatamente, leva para a vida, porque o esporte, na verdade, não é só a parte física.
parte psicológica, a autoestima, tudo melhora, né? Exatamente. Então, a visão que a gente muitas vezes tem do esporte, é isso que eu tento passar para as pessoas, que a gente não pode ver o esporte simplesmente como uma competição. O esporte é uma história de vida. É como eu costumo falar, a maratona, ela é uma metáfora da vida. Né? Tu fazer uma maratona é uma vida que passa ali. É desde o princípio, do sofrimento, das angústias, dos momentos ruins, dos momentos bons. Né? Das incertezas. Exatamente. Eu costumo dizer também que a gente aprende, por exemplo, com a maratona e a gente leva isso para a vida. E a maratona tem momentos bons e momentos ruins, né? Claro. E os dois momentos são passageiros. Exatamente. Então, os momentos ruins, eles te preparam para os momentos bons. Então, tu sabe que aqueles momentos ruins, eles vão passar. Claro. Mas tu tem que passar por ele. E eles te preparam para os momentos bons, que também são passageiros. Exatamente. Mas se tu estiver preparado para curtir os momentos bons, né? E dar valor a isso, eu acho que isso tu leva para a tua vida, né? Exatamente. É aquele ditado antigo que tínhamos, né? O importante é a jornada. Exatamente. E a maratona exatamente nos remete a isso, né? Aproveitar os momentos que se está participando desses 42 quilômetros, né? Exatamente. A maratona não só precisa de um preparo físico, como um preparo emocional. Aí as pessoas dizem, mas tu corre com emoção. Não, mas que se tu estás preparado emocionalmente para aquela emoção que tu vai dizer, tu retira muito mais do esporte do que aquilo que ele pode te dar. Exatamente. Porque se a pessoa não está preparada, a parte psicológica também, na primeira dificuldade ela acaba parando. Exatamente. No meio do percurso ou antes, né? Exatamente. E quantos momentos foram das maratonas que algumas eu tenho as medalhas, mas as medalhas são meras formalidades, né? Lógico. O que eu guardo, a medalha, é aquela que está lá dentro de mim. É Com aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi. O que tu sentiu, né? Exatamente. E aquilo que eu domino, isso eu levo para o meu dia a dia, né? O meu dia a dia são dias de cirurgia, são dias difíceis, são dias que a gente tem, que passa por momentos bons e ruins, e a gente se prepara muito para isso, né? Sim, sim. E às vezes acaba tendo frustrações, mas entender que às vezes aquilo também... Então eu acho que o esporte ele é muito maior do que aquilo que a gente costuma ver, né? Exatamente. Como a gente falava, às vezes chegar, não é só praticar ele, mas se preparar para ele, né? Claro. E trazer outras pessoas, né? Exatamente. E a premiação, o troféu, a medalha, o certificado, eles são a simbologia disso. Exatamente. Né? Mas o mais importante é a documentação daquele momento. A documentação. Mas aquilo né? que tu leva, que tu tens em ti, aquele teu crescimento é que é o importante. Tá certo. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em seguida com mais assuntos importantíssimos sobre a corrida. Lisandro, nos fale sobre as suas conquistas. Começou, como nós abordamos, lá na década de 80, com as corridas de menor distância, né, inicialmente. E em que época foi chegando a vontade de participar de maratonas? A história recomeçou, na verdade, no momento em que a minha esposa fez uma prova, depois de uma doença que ela passou, e acabou fazendo a prova e me mostrando que era possível retornar a isso. Sim. E a partir disso eu sempre tive um sonho. Meu sonho era participar da Maratona de Nova York. Certo. Não somente pelos 42 quilômetros, que é algo mágico, fantástico, mas por tudo aquilo que envolvia, né, a viagem, o estar com o povo. Né? A Maratona de Nova York,
ela movimenta 2 milhões de pessoas na rua, né? Fantástico. Então aquilo é uma energia, algo mágico, né? Algo que é inimaginável para um atleta. É como se te permitissem fazer um gol no Maracanã. Fantástico. Então eu comecei os treinamentos para isso, não foi muito fácil para chegar lá, né? As pessoas acham, então eu vou fazer. Né? Procurei ajuda, na época o Marialdo Rodrigues, que era o meu treinador, acreditou, né, que isso foi importante, né, acreditar que era possível, e ali começaram as histórias, começaram com meias maratonas até chegar na maratona e concluir a maratona. Né? Ótimo. Depois de concluir a maratona e viver toda aquela maravilha, né, a gente pensava assim, bom, a história termina aqui, né? Só que aquilo acabou se transformando numa história de vida. Às vezes até as pessoas me confundem assim, né? Eu confundo o Lisandro corredor com o Lisandro médico. Só que eu via aquilo uma coisa boa, as pessoas se espelhavam naquilo, nossa, tu conseguiu, como é legal. As pessoas param para ouvir, né? Sim. Então, e foi motivando cada exatamente. vez mais, né? Então eu acabei fazendo outras maratonas, né? Aí surgiu, naquele momento surgiu a história das majors, né? Certo. Que seriam as 6 maiores maratonas do mundo. As 6 principais. As 6 principais, maiores porque elas têm a mesma distância. Elas são maiores em, vamos dizer assim, importância. Né? Então surgiu um desafio mundial, né? Que as pessoas que conseguissem realizar essas 6 maratonas do mundo, né? Que era Nova York, Chicago, Boston, Berlim, Tóquio e Londres. Certo. Né? Então a gente imagina não só fazer as 6 maratonas, como viver esses 6 mundos diferentes. Né? Exatamente. Então surgiu um desafio mundial, né, que as pessoas que conseguissem fazer isso receberiam uma certificação, uma medalha, né, que é a mandala das está médias. aqui, né? Exato. E está aqui a certificação, né? E aí eu tive o prazer, né, de conseguir realizar. Eu fui o primeiro gaúcho a terminar as majors, né? E imagina quanta história de vida. O meu filho João Vitor, quando eu estava na primeira maratona, ele estava na barriga. E aí eu terminei a última maratona em Londres, com ele me esperando na linha de chegada. Então isso foi fantástico. Olha só, né? Parabéns. Então é o primeiro atleta gaúcho a realizar esse feito, hoje nós somos no Brasil, 146 brasileiros apenas conseguiram realizar esse feito. As 6 maratonas principais, né? E no mundo, em torno de 6 mil pessoas que conseguiram realizar essas 6. Certo. Que bacana, é um número muito seleto, né, de pessoas. Pela dificuldade, né? E aí a dificuldade de deslocamento, a dificuldade de se preparar, porque isso envolve uma série de outros elementos. É aquilo que falamos, envolve a vida, né? Exatamente. A vida, né? E nesse meio termo também o meio tempo começou a crescer, né? E eu acabei partindo para as ultramaratonas. Né? Ultramaratonas, para quem não sabe, são todas as corridas que têm uma distância maior que a maratona, né? Que são 42, 195, ou seja, ela 50, 80. Certo. E acabei indo para a África do Sul realizar uma prova que se chama Comrades, que é uma prova que completou 100 anos no ano passado. Nossa, é uma das mais antigas, exato. E é a chamada rainha das ultramaratonas. Certo. Né? São 90 quilômetros que são realizados de uma cidade a outra, né? Sim. Um ano se sobe uma dessas, que tem toda uma história não só de corrida, mas praticamente uma prova de fé, uma prova de amizade. Um momento em que a gente pode entender o espírito, né, da corrida. Uma prova onde o mais importante não é chegar, mas às vezes ajudar alguém a chegar. Exatamente. Então, tem todo e durante esse percurso de 90 quilômetros, tem algumas paradas ou não? Isso as pessoas costumam perguntar, como é que faz para correr 90 quilômetros? Essa prova tem 12 horas para terminar. É dada a largada e você tem 12 horas. Durante o trajeto, para se ter uma ideia dessa prova,
as ruas são completamente lotadas de pessoas. Elas ficam na beira da estrada, acompanhando a postos completos de hidratação a cada quilômetro, com água, com comida. E as pessoas levam das suas casas água, bolo, comida, churrasco. Para presentear. Exatamente. E é um prazer enorme quando tu senta próximo ou quando tu pega alguma coisa deles, eles se sentem como parte daquilo. Claro. E esse é o espírito. De colaboração, de ajuda, apoio, né? Exatamente. Então por isso que eu digo, às vezes tu está preparado para isso, tem que ter preparado para entender isso. Exatamente, o espírito, né? Exatamente. De tudo isso, Exatamente. né? Que é de uma grande magnitude. A gente entender que as pessoas que estão ali, elas vão ficar tão felizes como você que está correndo. Exatamente. E podendo elas ajudar, fazem né? parte da tua história, né? E são pessoas desconhecidas, por isso que eu te disse, às vezes o que eu guardo das provas são esses momentos na rua, que às vezes uma pessoa grita o teu nome e aquilo te dá um estímulo e tu nunca viu aquela pessoa na rua, né? E isso eu levo para minha vida isso, né? Quantos momentos a gente está bem, né? E chega alguém do lado que é um desconhecido e você pode ajudar. Lógico. E às vezes tem o seu momento ruim, que você também tem que ter preparado para receber a ajuda de alguém. Claro, né? Com certeza. E às vezes a gente vê assim pessoas que tiveram a oportunidade de ajudar e negaram ajuda, porque estavam preocupados com o tempo da prova. Claro. E aí perderam o espírito. Então, perderam o espírito de realmente o que importa. Exatamente. Né? Isso é o que modifica a gente, não só a parte física, né? Que obviamente para tu fazer uma prova de 90 quilômetros tem que estar muito bem preparado, mas tu entender essa parte psicológica e social da corrida. Muito bacana, Alexandre. Essas experiências realmente são fantásticas para que possamos passar aos nossos telespectadores, né? Porque normalmente as pessoas não têm noção, não têm ideia de como funciona toda esse conjunto, né, de fatos, de fatores. Exato, porque a gente vive mais em torno da corrida, em torno do esporte, às vezes é o mais importante que o próprio esporte. O esporte é a corrida em si, a maratona, ela é a coroação daquilo que tu vem trabalhando. Daquilo que tu veio treinando, que tu veio te preparando. Aquilo é a prova de que tu estás preparado, né? Aí diz que aquilo é só o desfile, só a cereja do bolo. Né? Exatamente. A gente constrói a corrida no nosso dia a dia, com a nossa relação familiar. Então, por isso que eu estimulo as pessoas a praticarem esporte, porque ela é transformadora, né? Na sua família, no seu trabalho, no seu corpo, né? E ela tem um poder que a gente às vezes não se dá conta, né? Claro. Inclusive, remetendo a esse assunto, aos objetivos, né, da corrida, lembrando que lá atrás iniciou-se a maratona com um soldado, né? Exatamente. Ele foi para dar uma notícia, né? Chamava-se Feidípides. E ver como eu tive a oportunidade de viver momentos mágicos, né? A maratona tem 42 quilômetros e os 195 metros, eles foram modificados na Olimpíada para que os atletas em Londres pudessem se aproximar do camarote da rainha. Certo. E a maratona onde eu recebi a minha 6ª medalha, eu chego a me arrepiar com isso, uma história fantástica, quem deu a largada da maratona, 100 anos depois, foi a Rainha Elizabeth. Olha só que e eu estava lá vendo a rainha dar a largada para a maratona. Então aquilo foi uma coisa mágica, fantástica. Né? É mágico, realmente é um momento que só quem está vivendo é que tem essa dimensão, né? Exato. E o momento, essa prova, porque quando a gente corre a última prova das 6 provas, você recebe um adesivo que te identifica como você está correndo pela 6ª medalha. Certo. E as pessoas em volta, ou as pessoas do público, já reconhecem te identificam, isso. Né? Então foi uma coisa tão fantástica, quando eu cheguei nos últimos metros para receber, que eu sabia que meu filho ia estar lá, que eu ia receber minha 6ª medalha, eu comecei a reviver toda aquela história que eu vivi. Mas isso de todas elas, desde a tua infância. Exatamente, né? Daquele menino que sonhava, que eu assisti o Spectrum Man, ele sonhava com Tóquio, que eu fui a Tóquio, que eu fui a Nova York. Então eu cheguei um momento que eu parei de correr, eu comecei a caminhar e comecei a abraçar as pessoas que estavam próximas. Lógico. Porque eu queria dividir aquilo com elas. Celebrando, né? Exatamente. Então aquilo era uma coisa assim, muito mais do que uma prova, era uma coisa tão grandiosa que não cabia em mim. Fantástico. E às vezes as pessoas dizem, nossa, eu nem sabia que isso existia. Não, mas exatamente, é isso realmente o que importa, né? Então é isso que a gente tem que passar para as pessoas, que existem
muito mais do que o esporte, ele é transformador. Fantástico. Lisandro, muito obrigado pela sua participação. Foi fantástico a abordagem sobre a corrida, exatamente o espírito que envolve, tudo que envolve a corrida, né? E parabéns pelo seu desempenho, os seus títulos e principalmente pela sua jornada. Obrigado, meu. Obrigado pelo carinho e obrigado pela oportunidade de eu contar essas histórias boas aqui. Muito obrigado. Obrigado. Contamos com o apoio de FW, Flores e Decorações. Decorações para os seus eventos sociais e corporativos. Entre em contato através do número abaixo. O programa desta semana fica por aqui. Continue assistindo a programação da TV Caxias.